Olá, cursistas! Estamos agora nesta quarta versão em Campo Grande, Niterói, Paracambi, Resende, São Gonçalo, Três Rios, Nova Friburgo e Miguel Pereira. Sejam muito bem-vindos, estamos já na finalização do módulo 6. Este trabalho que vocês terão que fazer para finalizar o módulo 6 é o pré-projeto. Este módulo não tem prova, mas tem o pré-projeto, que é um trabalho importantíssimo para que vocês depois possam desenvolver a monografia. Então, é um trabalho que vai ser para nota, né? Então, vamos falar sobre o pré-projeto. Vamos lá? O objetivo é falar sobre o pré-projeto, um momento em que normalmente os alunos ficam bastante ansiosos, cheios de expectativas, querem fazer o trabalho do século e muitas vezes esquecem das suas próprias limitações de tempo, limitações de bagagem intelectual e começam a ter sonhos paradisíacos e inalcançáveis. Então, vamos botar o pé no chão e pensar na elaboração do pré-projeto como um exercício prático da vida acadêmica, importante, e que é o momento do planejamento, é a fase do planejamento do trabalho, né? Então, o pré-projeto corresponde ao planejamento da monografia. Como todo planejamento, exige escolhas, definições. E neste momento das definições e das escolhas é que muitos alunos enfrentam dúvidas, muitas dúvidas. Vamos começar a pensar nos itens que vocês precisam desenvolver para elaborar o pré-projeto. O primeiro item, a primeira exigência, a primeira definição refere-se à escolha do tema. O tema precisa ser instigante para você, você precisa gostar do tema, até porque você vai conviver com ele durante uns 2 meses, às vezes 3 meses, né? Então, tem que ser uma convivência agradável, você deve ter vontade de estudar sobre aquele tema. Mas isso é pouco. Além dele ser agradável a você ter curiosidade, interesse, isso é pouco para fazer o seu trabalho monográfico sobre este tema. Ele precisa estar próximo ao seu curso. Você faz um curso de educação tecnológica, então esse tema tem que, de alguma maneira, né, se aproximar, perpassar o seu curso. Por isso que a escolha do tema, um ponto de partida, pode ser feita através do estudo dos módulos, da releitura dos módulos. Você revisita seus módulos com esse objetivo. Eu quero encontrar um tema para desenvolver o meu trabalho monográfico. Ah, mas ainda não encontrou o seu tema. Nada despertou sua atenção, folheou os módulos, relembrou seus estudos. Então, você pode partir para pensar na sua realidade profissional. O que na minha realidade profissional eu tenho próximo ao curso de educação tecnológica? Aí eu vou estudar o meu fazer na sala de aula, eu vou pensar no uso das tecnologias de informação e comunicação
para melhorar a minha prática docente, este pode ser um caminho. Pensar na sua prática profissional, aproximar a procura do seu tema à sua realidade de trabalho. Mas se mesmo assim você ainda não tiver encontrado um tema, vá às revistas especializadas, procure identificar os temas dos assuntos mais recentes que estão sendo publicados e que em algum momento você vai perceber, opa, é agora, eu vou estudar isto, né? Mas não desiste. É uma escolha que é o ponto de partida e é uma escolha que você tem que fazer de qualquer forma para fazer a sua monografia. Então, escolheu o tema. Vou considerar que você vai agora para o outro item. Você vai fazer a delimitação do tema. O que é delimitar um tema? É fazer a sua definição da extensão. Você tem que demarcar a extensão do seu estudo. Muitos estudiosos preferem demarcar o seu estudo falando a respeito do tempo, do espaço. Outros procuram uma questão a desenvolver e vão ter que incluir na delimitação conceitos. Muitas vezes apontam para alguns aspectos que precisam ser ressaltados porque serão privilegiadamente abordados no seu trabalho, né? Então, você escolheu o tema, você fez a delimitação do tema, agora você tem que estabelecer os objetivos, né? O que eu pretendo estudar? Para que eu pretendo realizar esse estudo? Então, você tem os objetivos, que compreende o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, de uma forma normal, se insere no campo de estudo. Então, você pensa, o meu estudo vai contribuir para a ampliação do debate sobre o assunto tal. É uma forma de você traçar, né, o objetivo geral do seu trabalho monográfico, né? Pensar assim no que como um todo, pensando no seu trabalho como um todo, este estudo vai contribuir. Vai contribuir com o quê? Então, você identifica o objetivo geral. Os objetivos específicos, eles se referem mais diretamente aos conteúdos que serão desenvolvidos. Então, você pretende analisar algum aspecto, você pretende relacionar, você pretende identificar, você pretende descrever, né? Então, você começa a montar o seu pré-projeto. E não tem que ficar preocupado, meu querido cursista, se em algum momento se der conta de que você repete alguns pontos nesses itens que compõem o pré-projeto, porque o pré-projeto precisa encadear assuntos e ações. Então, é normal que haja uma certa dose de repetição. Então, você escolheu o tema, você delimitou o tema, você traçou os objetivos, o objetivo geral e os específicos, e agora você vai partir para a justificativa. Você vai caracterizar a importância do seu estudo.
Ah, mas eu não sei o que escrever. Procure ler. Você tem que ler sobre o assunto. Não há nenhum mistério em fazer um pré-projeto. O grande pulo do gato está na insistência de você ler, de você continuar a ler, né? Dessa forma é que você vai encontrar caminhos, conteúdos para poder escrever e preencher os itens necessários que compõem o pré-projeto. Então, assim, visitando, lendo e relendo, ampliando uma bibliografia prévia sobre o tema já escolhido, é que você vai poder mostrar a importância do seu estudo. Ah, mas eu li um autor que falava sobre a importância de uma forma muito bendita. Como é que eu vou fazer uso desse autor, das palavras dele? Então, você vai fazer citações, você tem que indicar as fontes. Você vai pagar a dívida com esse autor, de quem você está tomando emprestado palavras, ideias, conceitos, com a indicação das fontes, né? Então, a justificativa de um trabalho acadêmico, normalmente são justificativas que ou se referem ao avanço científico, ao avanço do conhecimento, ou se referem a necessidades humanas, sociais. Mas a justificativa de um trabalho acadêmico não pode tratar de interesses pessoais, tá? Então, isso é importante ficar claro para vocês. Depois da justificativa, você que já vem procurando organizar uma seleção prévia de livros, né? Você agora vai fazer a revisão bibliográfica. Por favor, não vamos fazer confusão entre pesquisa bibliográfica e revisão bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, ela se refere a você consultar fontes de segunda mão, né? As fontes secundárias, livros, estudos, análises do tema que você está estudando e mencionar o que cada autor falou, de acordo com uma linha de raciocínio. Mas você não vai contextualizar aquela produção sobre um tema, a produção analítica de um tema, que é a preocupação da revisão bibliográfica. Então, a revisão bibliográfica, ela vai mais além, né? Porque quando você estiver elaborando a revisão bibliográfica, você tem que ter clareza com relação às ideias dos autores que se aproximam, às ideias que se distanciam. E quais são as ideias que você vai escolher seguir para o seu trabalho? Então, você contextualiza a produção sobre aquele tema e ainda dirige o seu estudo para algum caminho, sempre apoiando em autores, em livros, né? E sempre preocupado em citar com muita precisão as fontes, né, que você utiliza. Então, você escolheu o tema, você delimitou o tema, você estabeleceu objetivos, você fez a justificativa, você fez a revisão bibliográfica e uma coisa importante, embora você estivesse dando por
completo esses itens iniciais do pré-projeto, agora que você foi avançando na sua leitura, você percebeu que poderia melhorar a delimitação, que poderia melhorar a justificativa, que poderia melhorar os objetivos. Então, você volta, refaz, porque o pré-projeto e um trabalho acadêmico, quando você estiver fazendo monografia, é assim que ele vai acontecendo, não é? Na medida em que você avança nas suas leituras, conhece mais aquele assunto, domina mais aquele assunto, você é capaz de refazer, de fazer e refazer mais o que já foi feito, tá? Então, você acabou a revisão bibliográfica, pelo menos nesse momento inicial. E vai para os procedimentos metodológicos. Então, aqui, nos procedimentos metodológicos, você pode caracterizar o tipo de pesquisa que vai ser feita, pode caracterizar a pesquisa quanto os objetivos, se será uma pesquisa exploratória. Aí eu esqueci um pouco isso. Vai lá no módulo 6, procura rever um pouco os tipos de pesquisa. Uma pesquisa nunca é só uma coisa. Ela é uma pesquisa exploratória, mas ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, pode ser uma pesquisa documental também, pode ser uma pesquisa analítica, né? E pode ser uma pesquisa de campo. E aí você vai ter que falar a respeito dos instrumentos de coleta de dados, das técnicas de coleta de dados que você vai lançar mão. Então, quando você começa a caracterizar o tipo de pesquisa, você acaba chegando à identificação das fases da pesquisa. Então, os procedimentos metodológicos, né, neste item, você vai se preocupar em descrever os caminhos que a sua pesquisa vai percorrer, né? Então, você caracteriza esses caminhos, ok? Bom, nesse momento, você já tem condições de pensar na estrutura da monografia. Quando a gente fala na estrutura da monografia, a gente está falando dos capítulos da monografia. O que cada capítulo da monografia vai tratar? Essa é a pergunta que você precisa se fazer neste momento, né? Você tem lá os objetivos. Então, você relê os objetivos específicos e pensa nos capítulos. Cada capítulo deve, pelo menos, atender a um dos objetivos traçados. Portanto, 3 objetivos que darão surgimento a 3 capítulos já está de bom tamanho para o seu trabalho, né? Que deverá ter ainda a introdução e a conclusão. Bom, então você monta a estrutura prévia da sua monografia. No manual do Cefet, defende-se exatamente o desenvolvimento de 3 capítulos. Já está de bom tamanho para uma monografia em nível de especialização, né? Então, você continua fazendo o seu pré-projeto. Nesse movimento de melhora, avança na leitura, refaz um item e continua avançando na leitura. E aí você vai pensar em listar as referências, né, que você utilizou. Vai seguir as regras da ABNT,
vai organizar as referências em ordem alfabética, né? E de acordo com as regras da ABNT. Monta o cronograma, o tempo que você dispõe, como é que você vai trabalhar durante este tema, e há uma ficha de pré-projeto que eu organizei para que vocês vejam um mínimo de desenvolvimento para elaborar o pré-projeto e vão, nesta ficha, encontrar um exemplo, né, de cronograma, que servirá de ponto de partida para vocês se organizarem com relação ao tempo. O tempo é que vai definir o final do seu trabalho, né? Porque os trabalhos acadêmicos podem ser infindáveis. É o tempo que você dispõe para acabar, para atender a exigência do curso, é que define o nível de desenvolvimento do seu trabalho. Até aqui, eu tenho até aqui para fazer isso, vai ficar claro no seu cronograma, tá? Nesta ficha de pré-projeto, vocês vão observar que há uma proposta bem esquematizada de desenvolvimento, bem ainda embrionária de desenvolvimento, como o mínimo necessário para vocês colocarem as ideias sobre o que vocês querem estudar, o mínimo necessário para vocês planejarem, primeiramente, o estudo e a elaboração da monografia de vocês, tá? Então, é um exercício acadêmico que, para os que estarão fazendo isso pela primeira vez, terão um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que não seja superado com a insistência e com leitura. Continuem lendo, reúnam cada vez mais títulos, né? Façam pesquisas pela internet. No Google Acadêmico, a gente encontra várias sugestões de artigos que são bastante interessantes e adequados para o nosso estudo. Então, eu desejo a todos uma boa inspiração, muita transpiração e um ótimo resultado na elaboração do pré-projeto. Tudo de bom para vocês. Tchau!